Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo que nós estamos extraindo insights do livro Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital, do Walter Longo. Estamos indo aí para a segunda parte do capítulo Efemeridade. Eu estou fazendo um vídeo por capítulo, mas nesse capítulo ele trouxe reflexões tão legais, tão profundas assim, com relação a planejamento e a capacidade de sincronicidade, coisas que a gente às vezes descarta nesse ambiente, que eu resolvi fazer mais de uma parte. Na verdade, é provável que eu faça mais uma parte desse capítulo. Por que eu resolvi separar? Porque nesse capítulo eu queria citar exatamente 3 palavras que ele citou e que guiaram muito do período em que ele atuou como planejador de comunicação no Grupo Grey Brasil, na agência Grey Brasil. Que ele fala que a agência se posicionava com esse pilar, né? O grande pilar de posicionamento da agência da Grey Brasil era o pós-digital em si. E eles têm 3 palavras, uma espécie de tripé que guiava isso, pelo que eu entendi, que é a multiplicidade, a sincronicidade e a efemeridade. Então essas três palavras meio que guiavam a forma com que eles planejavam a comunicação das empresas a qual a Grey Brasil atuava. E aí ele traz esse contexto, eu achei interessante, principalmente a palavra efemeridade, a gente já fala aqui no capítulo inteiro, mas principalmente a palavra sincronicidade, que eu acho que é um termo muito importante para se levar em consideração quando você trabalha diretamente com planejamento, porque tudo parte do princípio de que você tem um ponto A, isso aí já é até batido aqui, um ponto A tem que conectar ao ponto B, e do ponto A ao ponto B nós temos uma trajetória. Antes, né, no início quando a comunicação ainda não era tão evoluída, era possível você planejar uma rota e seguir aquela rota porque nós tínhamos poucas opções de mídia, as pessoas não tinham tantos dispositivos à disposição, então a comunicação ela era mais direcionada linearmente. Hoje em dia já não tem como, então essa sincronicidade, essa palavra sincronicidade, desse tripé, multiplicidade, sincronicidade e efemeridade, essa palavra sincronicidade ela é muito forte. E eu quero ler aqui agora um trechinho que ele disse, que felizmente, quando eu li isso, eu falei, cara, é exatamente a maneira que eu penso o planejamento já há algum tempo, até porque isso vem um pouco do John Steele. Eu creio que ele deva ter sugado essas referências, até porque John Steele é uma grande referência quando se fala em planejamento. E aí eu vou ler aqui exatamente a parte que eu achei mais sensacional sobre esse tripé, né? A multiplicidade, sincronicidade e efemeridade. Recapitulando, é o tripé que forma aí a maneira com que o Walter Longo pensava planejamento dentro da Grey Brasil. Walter Longo e equipe, né? Em resumo, trata-se do esforço de sincronia entre cenários possíveis e ações de comunicação resultantes que já ficam planejadas e definidas para serem aplicadas simultaneamente ao shift, que é uma ferramenta de projetos da agência, pelo que eu entendi, da dinâmica do mercado. Uma visão equilibrada entre estratégia. Isso aqui é sensacional. É bom que isso aqui é o que resume a minha maneira de pensar e planejar hoje. Uma visão equilibrada entre estratégia, destino e alterações táticas da jornada. Uma espécie de comportamento Waze. Por que ele cita comportamento Waze aqui? Porque quando ele fala da era pós-digital, ele cita o GPS e o Waze. O GPS é digital, o Waze é pós-digital. O GPS te oferece uma rota e ele não leva em consideração as dinâmicas do mundo real, os comportamentos e obstáculos da trajetória. Se você fugir dessa rota, ele vai te falar recalculando a rota e vai te dar outra rota. Mas ele não vai calcular essa rota de acordo com os problemas acontecendo ali. Não existe uma sincronicidade do GPS com o mundo real, vamos dizer assim. Então o GPS ele é um dispositivo digital que te ajuda traçando uma rota do ponto A ao ponto B, e se você errar essa rota, você vai simplesmente ter que recalcular toda a rota, enquanto o modo Waze, né, que eu achei essa comparação, essa analogia sensacional, é onde você coloca o aplicativo e ele não te dá ordens como o GPS, vire à esquerda, ele tenta trazer o lado mais humano possível, tendo sincronicidade com o ambiente que você está, o lugar que você está, define a rota e vai calculando qual rota tem mais tráfego, qual rota tem ali enfim, eu não uso o Waze muito, porque eu tenho moto, então não costumo usar, mas ele traça o destino dele
não é linear. Ele vai te dando possibilidades, vai te falando, ó, tráfego ali está pior, vire a outro. Ele te ajuda em vez de simplesmente te ditar ordens, que é esse fator sincronicidade do Waze. O Waze está em sincronicidade com o ambiente que você está para te ajudar a resolver um problema. Ele te dá a possibilidade de traçar a rota de maneira inteligente e te dá solução para problemas no meio do caminho, que é o equilíbrio, para mim, na minha visão, é o equilíbrio que ele diz aqui entre estratégia e táticas de desvio de rota. Quando você tem um planejamento, às vezes eu faço um planejamento de 6 meses, eu tenho um escopo macro, eu apresento um escopo macro para o cliente e a gente vai, no decorrer do caminho, isso é muito, muito real hoje, todos os planejamentos, no decorrer do caminho a gente vai ajustando de acordo com as necessidades, não só do cliente, com aquele fator que ele vai mais me cobrar, que é o retorno sobre a venda ou sobre o nosso objetivo, mas como tudo que acontece. Às vezes um evento social importante, político social importante, pode fazer com que uma empresa tenha um desvio de rota dentro de um planejamento. Isso é muito comum. E aí entra o fator sincronicidade. O quanto o meu planejamento pode ser assim, síncrono, né, com as situações do dia a dia. Essa analogia do Waze eu achei sensacional, porque ela resume muito tudo do que a efemeridade que ele disse ali nesse capítulo, né? E esse tripé multiplicidade, efemeridade e sincronicidade, para mim, são 3 palavras que eu vou sempre considerar agora quando eu estiver pensando em planejamento, quando eu estiver pensando numa solução, né? O quanto a minha solução pode ser, carrega essa característica de sincronicidade, o quanto eu posso alterar a rota de trajeto para trazer a solução sem alterar a rota de trajeto, apenas por alterar para chegar mais rápido no caminho, né? O quanto o meu sinalzinho de alerta vai apitar para eu falar assim, cara, precisamos mudar a rota porque o nosso resultado necessita de mais investimento ou coisas do tipo. Então, vamos levar em consideração então o modo de pensar Waze ao invés de modo de pensar GPS. Não ofereça soluções lineares num ambiente que não é mais, né, num ambiente onde oferece inúmeras outras saídas da trajetória que não é mais linear. Vamos pensar que a sincronicidade precisa estar presente nas estratégias de comunicação que a gente desenvolve. Sincronicidade precisa estar presente na nossa maneira de pensar. Eu sempre falo aqui que planejamento deixou de ser disciplina há muito tempo, deixou de ser cargo há muito tempo e virou um modo de pensar, né? Já tem vídeos aqui que eu falo sobre o planejamento ser, como é que eu vou dizer, que todo mundo é planejador, né? Quando eu desde a hora que eu acordo até a hora que eu levanto, eu planejo microações, médias ações e ações a longo prazo. Todo mundo já tem essa característica. Para o profissional de comunicação, levar em consideração que se eu tenho essa sincronicidade na minha maneira de planejar, as coisas vão ficar não mais fáceis, mas mais claras para trazer soluções mais assertivas dentro de qualquer planejamento, seja ele micro ou seja ele macro, né? Um cenário que é fascinante de se trabalhar. Fechamos aqui a efemeridade, talvez eu traga mais um capítulo, mais um vídeo sobre esse capítulo, não tenho certeza. Na segunda-feira tem outro vídeo do Walter Longo, se não for efemeridade, é sobre mutualidade, que aí agora ele vai destrinchando esses termos. Na quarta-feira, reflexões sobre um texto que eu publiquei no meu LinkedIn, chamado Quem Acompanha a Manada Some na Poeira. Já recebi algumas mensagens interessantes, empolgadas com o texto, outras nem tanto. Então eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho da minha visão sobre esse texto. Está no meu LinkedIn, está no meu site também o texto Quem Segue a Manada Morre na Poeira, mas no meu site o título é outro, Não Delegue Decisões Importantes, Cuidado com as Decisões Importantes. Acesse lá edsonCaldasJR.com.br/blog, que é o último texto que eu publiquei, ou vai no meu LinkedIn que está lá o artigo também. Se buscar Edson Caldas JR, vocês vão me encontrar lá, que o texto está lá para a gente refletir junto. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, todos os comentários positivos e carinhosos que eu tenho recebido, as críticas positivas também que estão me mandando de sugestões de tema, estão me ajudando a criar um conteúdo cada vez mais direcionado, não só para o profissional, mas cada vez mais para o profissional empresário que quer contratar também, entender um pouco do quão vasto é a nossa profissão e de como nós somos agentes externos muito importantes para o desenvolvimento de inúmeros nichos empresariais aí, e cada vez mais eu vou bater nessa tecla de que o empresário precisa de um apoio
nesse ambiente tão efêmero, né, que a gente está estudando aqui, de um profissional capacitado e que tenha a expertise para caminhar junto com ele. Tranquilo? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, fui!